Seja bem-vindo a mais uma reflexão sobre a vida e o caminho do autoconhecimento. Hoje, vamos falar sobre um tema essencial para a nossa jornada espiritual: buscar o equilíbrio é uma arte. Como podemos manter a serenidade diante dos desafios diários? Como harmonizar nossos sentimentos e pensamentos? Vamos juntos explorar essas questões e descobrir como aplicar o equilíbrio em nossa vida. E assim harmonizados, e assim equilibrados, o nosso encontro de hoje vai falar sobre algo muito fácil de se fazer hoje em dia, ironicamente falando, que é a busca do equilíbrio, a arte dessa busca do equilíbrio. E aí eu começo falando um pouco, talvez para nós espíritas, né, que começamos a receber um pouco da mensagem codificada pelo nosso Allan Kardec, que fala um pouco sobre as características do equilíbrio. Depois eu vou tentar colocar ela em 3, 4 linhas aqui para a gente refletir junto. Mas a grande verdade, quando a gente fala de equilíbrio, a gente tenta sempre visualizar o caminho do meio, né? Eu não vou ser nem muito duro comigo, com os outros, e também não vou ser muito suave, porque senão eu não cresço. Mas esse equilíbrio, essa luta dessas forças que vive dentro de cada um de nós, e é individual, pessoal e intransferível. Cada um sabe a cruz que carrega, cada um sabe a luta que tem dentro de si para se manter equilibrado. Que a gente, como espírita, começa a olhar para a doutrina e entender que o equilíbrio não é algo estático, é algo que vai se transformando durante toda a nossa passagem na carne. E quizás a gente tenha um dia a oportunidade de saber as outras batalhas que nós tivemos quando estivermos do outro lado. Mas também essa doutrina nos ensina que nós somos espíritos imortais, que o nosso progresso ele é contínuo e que convites como o de hoje, entendendo que o equilíbrio é algo bem difícil na atual situação do nosso planeta, que a gente tem que respirar, deixar a bola baixar, a poeira baixar, colocar a bola no chão, para a gente se recordar dos fundamentos daquilo que nos une, daquilo que a nossa doutrina tanto nos oferece, que é esse conhecimento da imortalidade da nossa alma, do nosso progresso contínuo. E feliz de nós que podemos, depois de algumas décadas, né, mais de 15, poder entrar em contato com a codificação que Allan Kardec nos trouxe e começar a estudar isso. E toda vez que a gente o faz, a gente vê de maneiras diferentes várias mensagens que ali estão. Eu vou comentar três aqui, por exemplo, como na pergunta 693, que fala sobre a importância das uniões, dos casamentos, das uniões fraternais, das pessoas que vivem, convivem juntos, basicamente do equilíbrio da relação que tem as pessoas e os espíritos que se colocam unidos por determinadas situações. E na pergunta 728, ele fala muito sobre a relação com o trabalho e fala muito do limite que você tem que ter entre o seu corpo e a sua alma. Confesso que essa foi direto para mim. Mas é um momento que você tem que refletir, porque existe uma necessidade de equilíbrio para cada uma dessas missões que a gente recebe. Como também na pergunta 812, que aí ela fala sobre o equilíbrio social, individual e da coletividade. Essa 812 fala muito sobre a justiça, como a gente tem que aprender a tratar ela para poder viver em sociedade. E aí, quando você pensa, como é que uma pessoa vive, né, tem o equilíbrio dela colocado à prova vivendo numa cidade grande como São Paulo, Rio de Janeiro, ou em um país que tem uma economia estável, ou em um país onde as pessoas perguntam, mas por que deveria ser estranho a gente não colocar segurança para cuidar de uma determinada situação? Quanto para outros, fica muito claro que só o fato de ter uma câmara de segurança já vai mudar um comportamento que vai ser espelhado por uma criança que, a partir de uma próxima geração, ela já não vai mais precisar daquilo. Então, aquilo foi necessário. E para outros, a história é outra, a missão é outra. E aí a gente precisa entender.
Por que que eu estou hoje aonde eu estou, vivendo esse conflito, dessas forças que dentro de cada um de nós nos deixam em desequilíbrio. Então, antes de falar que o equilíbrio é muito bonito, né? O caminho do meio é muito bonito. Por que não a gente olhar para dentro e enxergar o que está nos desequilibrando hoje? Se você tiver a oportunidade de se comunicar com aquilo que te desequilibra, porque pode ser uma pessoa, que você o faça com muita caridade. E entendendo se às vezes não é o reflexo de um defeito que tem na gente, tá? Porque a maioria dos nossos inimigos que a gente carrega do nosso lado, nesse plano ou em outro, vem refletir coisas que estão na gente. Tá? A primeira pergunta é: o que está tirando o teu equilíbrio hoje? O que está fazendo você não prestar atenção nas coisas que você precisa prestar, não prestar atenção na tua respiração, no teu dia, naquilo que falam para você e você não está atento, ou no fato de você estar consumindo células com estresse, com aquela autoflagelação da adrenalina que você joga no teu corpo e você não está sequer lembrando de fazer uma prece, de falar com teu mentor. E para espírita é um puxão de orelha isso. Então, reconhecer que está mal, falar para um amigo, falar para um colaborador, ó, eu não estou bem, mas eu vou chegar lá, vou ficar. Isso é um exercício riquíssimo. E feliz daquele que pode fazer isso com auxílio, né? De um psicólogo, de um psiquiatra, de um remédio físico, né? E claro, do remédio da alma é por isso que a gente está aqui hoje. Antes de falar uma historinha do Chico, eu vou ler uma mensagem do livro Momentos que a gente sempre usa no nosso evangelho. E quando me veio o assunto, ela me chamou muita atenção para esse primeiro exercício do que tanto incomoda a gente. E a mensagem fala exatamente isso. A pergunta é: o que te incomoda? Tá? Eu vou ler rapidinho para a gente, é bem curta. Normalmente o que nos incomoda, o que incomoda em nós ou nos outros é algo que precisamos trabalhar. Às vezes invejamos a possibilidade da liberdade de um amigo e isso deve nos fazer refletir sobre como estamos lidando com a nossa. Em outros momentos, julgamos a forma com que o colega se coloca em determinada situação. Então, vamos refletir também no porquê disso. Como cada um de nós está no seu estágio evolutivo e todos ainda temos muito a aprender, é normal nos chocarmos aqui e ali com os nossos irmãos. Sempre julgamos a atitude do outro, sempre achamos que não faríamos isso ou aquilo, ou que faríamos diferente. Não nos enganemos. Enquanto analisamos a atitude dos outros, muitos analisam a nossa e nos julgam em silêncio das suas mentes e de seus corações. Trabalhemos em nós a aceitação de nós e dos outros, pois o nosso poder está em nos modificarmos e seguirmos como bons exemplos, como Jesus, sempre a guiar nossos passos. Continuemos o nosso esforço na busca da nossa própria evolução e lembremos-nos que não estamos sozinhos nessa caminhada. Fiquem em paz. Foi o irmão Pedro que mandou essa mensagem em 28 de outubro de 2013. O que te incomoda? Ficou claro que às vezes é o que você incomoda nos outros. Mas saber que a gente não está sozinho, para mim, é o maior conforto que veio nessa mensagem. Se a gente olhar o que Chico passou, que é um brasileiro que recebeu uma missão gigantesca, estudado em dezenas de países, toda a sua obra, quantas vezes ele foi humilhado e de quantas vezes ele teve que se livrar de situações que qualquer um teria rebatido com violência. Eu trouxe um trecho aqui que Emmanuel, uma vez, consolou o Chico numa situação que ele estava indo trabalhar e ele se mostrou, e uma pessoa chegou até ele mostrando muito desequilíbrio. E aí ele falou assim, a mensagem fala assim, se os elogios não devem subir a cabeça, as críticas também não devem ferir o coração. Eu vou ler de novo. Se os elogios não devem subir a cabeça,
as críticas também não devem ferir o coração. Mantenha-se no caminho do dever. Isso mostrou que o equilíbrio, ele nasce de um estado mais sereno, tanto para aquilo que pode te tirar do eixo por excesso de vaidade, quanto aquilo que pode te derrubar por excesso de crítica. E essa é uma responsabilidade que cada um tem que carregar. Chico também falava, né, que quem serve o próximo nunca está só. Então, de certa maneira, às vezes você pode, num dia ruim, ter uma promessa com você de devolver 2 vezes mais algo bom. Eu tenho um amigo careca que perdeu o voo e viaja muito, e perdeu um voo depois de muitos dias, e ele trabalha numa empresa de chocolate. E ele perdeu o voo num dia muito importante, antes do aniversário da filha dele. E ele começou, depois de ter esbravejado, ele sentou no chão, caiu uma lágrima, o funcionário foi acudir ele. Na mesma hora, ele lembrou de uma lição recebida numa palestra, que é o que eu, com muita humildade, estou dividindo com vocês. Se algo te dói, se algo ruim acontece, devolve em dobro algo bom. Quando devolveram a mala dele, a primeira coisa que ele fez foi abrir e distribuir os chocolates que ele tinha na mala para os funcionários. No dia seguinte, quando ele foi recebido para o voo, foi alterada a sua cadeira, o seu assento. Todos o chamaram pelo nome e todos o felicitaram por não ter perdido o voo. O estado de tristeza se transformou para mais de uma pessoa num estado de alegria. Mas isso foi um caso, porque outras dezenas foram falhas que essa pessoa viveu. Mas basta, às vezes, um momento de coragem para engrandecer uma vida inteira. Quantos personagens da Bíblia fizeram coisas horríveis? Veja os Salmos, veja o que Davi fez. A mulher do seu general, veja as atrocidades do homem daquela época. Ainda a barbárie existia, as relações as perguntas do nosso livro aqui, que fala das uniões, os casamentos, hoje não é mais aceitável. Mas não porque aquilo era horrível, porque aquilo ainda existia, que aquelas pessoas não foram utilizadas para grandes momentos. Então basta às vezes um momento para que o teu equilíbrio volte. Basta durante um dia difícil um momento de pausa. Basta a gente olhar para o lado e no nosso país e ver Chico Xavieres, Divaldos Francos, grandes trabalhadores da doutrina que trocam experiências com a gente para nos colocar no eixo de novo. Então, se você consegue e se você procura numa doutrina como a nossa o equilíbrio, saiba que é uma jornada, saiba que não é algo estático, saiba que é algo que vai nascer de um momento de serenidade que você está colocando para você poder enfrentar essas forças que brigam dentro de cada um de nós. E que a gente possa encarar esse equilíbrio que nos é pedido como oportunidade de crescimento, como uma oportunidade de aperfeiçoamento, que na maioria das vezes é fruto de fé, fruto de atos caridosos, fruto de uma perseverança de não desistir, de estar sempre vindo aqui nesse encontro, de estar sempre se colocando à disposição da espiritualidade, porque os desafios vão aparecer. E por isso que a doutrina espírita pede que a gente coloque o equilíbrio não apenas como objetivo, mas como algo que você vai cultivar todos os dias, porque a gente vai ser testado. A paciência é caridade. A atenção, o que você divide com alguém, não só físico, material, mas também o apoio psicológico, é caridade. E isso devolve para você equilíbrio. É uma arte porque você precisa cultivar sempre, nós precisamos cultivar sempre. Nós precisamos sempre nos colocar à disposição, mas em contato com aquilo que nos faz bem. Então, se você gosta de acordar cedo, você gosta de ler o seu jornal, saiba que metade das coisas que vão estar ali podem não te fazer bem, ou se não, quase tudo, né? São notícias que tiram o nosso equilíbrio.
Por isso que a água, quando não é colocada num encontro como esse, diante de um momento que você ora, que você se coloca em conexão com o alto, ela recebe muito dessa energia. Então, o teu corpo recebe muito isso. Então, se você já sabe o funcionamento do teu corpo, há tantos médicos falando da glândula pineal, né? Agora saiu uma reportagem sobre a modificação que ocorre nela, nesses médiums que se dedicam a desenvolver o seu contato com a espiritualidade. Já está claro que o ambiente físico é suscetível a desequilíbrios espirituais, a influência do outro lado. Então, se você, para se manter bem, para começar o teu dia, vai começar nesse jornal, não esquece de começar também com a oração. Não esquece de fazer uma leitura edificante, de colocar um áudio antes de trabalhar, antes de dormir, uma música que te equilibre. É importante, se você acredita e trabalha com outras matérias de energia, como o sal, como a própria água, como óleos essenciais, incenso, vela. Se você coloca a sua energia em contato com aquilo, para que aquilo te traga equilíbrio, não tem problema algum. Pelo contrário, a tua intenção vale muito mais do que o objeto. Mas se o objeto te ajuda ao equilíbrio, não há problema. A nossa doutrina não julga, a nossa doutrina não coloca em xeque um caminho único que você deve seguir. Pelo contrário, desde que você consiga lidar com essas forças que estão dentro de você e mantenha o seu equilíbrio, faça aquilo que te faz bem. Ou desse grupo aqui não tem ninguém de promessa de quaresma. Tem ninguém que não prometeu fazer nada. Comer chocolate, tomar álcool, sempre tem. Mas na nossa doutrina a gente fala muito sobre cuidado com a barganha e o compromisso. Então, os alertas são dados para a gente refletir sobre isso. Se é feito para você ter um compromisso com você, e o fato de você ausentar de comer algo vai te lembrar do compromisso, ok. Agora, se é feito porque você espera algo no final dos 40 dias, a barganha ela é orientada a que não seja feita, porque não é assim que funciona. A transformação está sendo terceirizada, você está esperando, ó, é um preço que você quer pagar para receber. E aí não funciona. Mas se você faz um compromisso, que aquilo te lembre e aquilo te coloque no propósito da sua transformação, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Então, o equilíbrio está na nossa transmissão de energia. Na hora que você auxilia alguém, a energia que sai por vários chakras que a gente possui, bons médios e bons espíritos conseguem enxergar, ela é constante. Mas quando você concentra, quando você coloca uma oração, você consegue se transformar. Por isso que a primeira oração é com você. É esse circuito que você fecha com você mesmo para equilibrar essas forças. E se precisar de ajuda, te levanta a mão. Se precisar de ajuda, a gente tá aqui, tem pessoas aqui para poder ajudar. E às vezes, de quem a gente menos espera, vem um auxílio e vem uma mensagem que nos coloca de pé de novo. A mensagem ela é bem curta. A primeira parte dela é a gente saber identificar o que nos desequilibra. É importante a gente identificar. A primeira parte da cura é descobrir a doença. E a gente tem que investigar, e a gente tem que olhar para dentro, a gente tem que assumir a nossa responsabilidade, não culpar o outro. Não culpar o outro. Se alguém nos faz mal, primeiro olhe o que você está permitindo que seja feito mal a você. E aí você se protege. E aí você se afasta. E aí você coloca o perdão à frente para entender que a ignorância pode não estar em você, você pode estar sendo vítima dela. Identifica isso. Coloca na balança o que vai fazer você contrapor essa dor. E isso daqui é rodar o pratinho. Não dá para você parar um e depois continuar o outro. Você tem que continuar rodando o pratinho para a gente poder continuar a viver em equilíbrio. Por isso que a gente está aqui todo sábado, por isso que a maioria está conseguindo vir e está conseguindo se sentir melhor, pelo menos após cada encontro, que a gente possa essa semana lembrar disso. A missão de trazer um assunto a cada sábado é para a gente ao longo da semana ir lembrando dele, para a gente ao longo da semana
se colocar em momentos de reequilíbrio, ou porque está acontecendo, ou porque vai acontecer. O nosso mundo é de provas e expiações, então a chance de acontecer é quase que garantida. Mas a gente tem que lembrar que essa semana é uma semana de reequilíbrio. Encontrar o equilíbrio exige paciência, disciplina e fé. Que possamos, a cada dia, dar um passo a mais na busca dessa harmonia interior, confiando na providência divina e no nosso esforço. Se essa mensagem tocou o seu coração, curta, compartilhe e se inscreva no canal para mais reflexões como essa. Até a próxima, e que a paz esteja sempre com você.